Quando o beijo foi descoberto no vestiário, Miguel soube que sua vida na escola mudaria para sempre. O que ele não esperava era que seus recordes o transformassem no herói que a direção agora implorava para voltar. O ar estava carregado de cloro e tensão naquela tarde chuvosa de outono em Lisboa. Miguel, com 17 anos, ainda sentia o calor dos lábios de André no seu quando o treinador irrompeu pela porta. "O que é isto?" gritou o homem, o rosto vermelho de fúria. Os outros rapazes do clube de natação ficaram paralisados, alguns murmurando entre si. Miguel tentou explicar, mas as palavras falharam. André, o seu colega de equipa e o rapaz por quem se apaixonara em segredo durante meses, baixou a cabeça e murmurou algo sobre um erro. Naquele momento, o mundo de Miguel desabou. No dia seguinte, a diretora convocou ao gabinete. "Não podemos permitir este tipo de comportamento no clube", disse ela com voz fria, sem olhar nos olhos dele. "É melhor que te afastes das atividades comuns por agora. Para o bem de todos." Miguel sentiu o peito apertar. Ele amava a natação, o cheiro da piscina, a sensação de liberdade na água. Mas agora, era visto como uma ameaça. Em casa, os pais não sabiam de nada ainda, mas os rumores chegavam depressa na pequena comunidade do bairro de Alfama. O pai, um engenheiro tradicional de 60 anos, perguntou o que se passava na escola. Miguel mentiu, dizendo que tinha problemas com o treinador. A mãe, mais intuitiva, notou o seu silêncio e serviu-lhe o jantar em silêncio, com os olhos cheios de preocupação não dita. Lisboa, com as suas ruas históricas e o Tejo brilhante ao fundo, parecia de repente um lugar hostil. Miguel passava as noites acordado no seu quarto pequeno, questionando a sua identidade. Era gay, sim, mas por que ter de escolher entre ser ele mesmo e pertencer ao grupo? Os dias seguintes foram um tormento puro. Ele foi excluído dos treinos oficiais, os amigos de equipa evitavam-no nos corredores da escola secundária de São João. André não respondia às mensagens, e pior ainda, espalhou uma versão distorcida do incidente para salvar a sua própria imagem. O isolamento pesava como chumbo no peito de Miguel. Um único amigo, Sofia, a única que sabia o seu segredo há tempos, aproximou-se dele no recreio. "Eles não entendem, Miguel. Mas tu és mais forte do que isto. Não deixes que te definam." As palavras dela foram o primeiro raio de luz numa escuridão crescente. Miguel decidiu não desistir completamente da natação. Começou a treinar sozinho no Rio Tejo, de madrugada, enfrentando o frio cortante e a dúvida que o consumia. Cada braçada era uma luta contra o preconceito interior e exterior. Ele cronometrava os tempos com o relógio velho do pai, anotando melhorias num caderno escondido. Não sabia ainda que aquela decisão solitária mudaria tudo. A família começou a pressionar. O pai descobriu parte da verdade através de um colega de trabalho cujo filho estava no clube. "Isto não é normal, filho. Pensa na tua vida futura", disse ele uma noite à mesa, com a voz grave e os olhos baixos. A mãe chorou em silêncio na cozinha, dividida entre o amor e o medo do que os vizinhos diriam. Miguel sentiu-se traído pela própria casa, mas guardou a dor para si. André, entretanto, enviou uma mensagem curta: "Foi só um momento de confusão. Não me envolvas mais nisto." Aquela traição cortou fundo, deixando Miguel a questionar se o amor que sentira era real ou apenas ilusão. Sofia insistiu para que ele participasse num torneio regional independente, fora da escola. "É a tua oportunidade de provar que não precisam deles." Miguel hesitou, mas aceitou. Treinou com mais intensidade, o corpo doendo de exaustão, a mente cheia de flashes do vestiário e do olhar de desprezo da diretora. No dia do torneio, sob o sol fraco de novembro, ele nadou como nunca. O seu tempo nos 100 metros livres bateu o recorde regional juvenil. A notícia correu nos círculos desportivos locais, mas a escola permaneceu em silêncio. Miguel voltou para casa com o troféu pequeno na mochila, sentindo pela primeira vez um vislumbre de esperança. No entanto, a pressão familiar aumentou. O pai marcou uma conversa com o padre da paróquia, esperando uma cura espiritual. Miguel recusou-se, pela primeira vez dizendo em voz alta: "Isto sou eu, pai. Não é uma doença." A discussão terminou em portas batidas e lágrimas da mãe. Sofia foi o seu refúgio, oferecendo-lhe um ombro e palavras de encorajamento. "Tu vais brilhar, Miguel. Espera só." Ele continuou os treinos solitários, melhorando os tempos semana após semana. A solidão moldava-o, transformando a dor em determinação. André, ao ver os resultados nos jornais locais, enviou outra mensagem, mas Miguel ignorou-a. A ferida ainda sangrava. A diretora da escola, entretanto, começava a receber queixas de pais sobre o declínio do clube sem o seu melhor nadador. Mas ninguém imaginava o que viria a seguir. Miguel inscreveu-se no Campeonato Nacional Juvenil, um passo arriscado que exigia coragem e sacrifício. Ele sabia que, se falhasse, perderia o pouco que restava da sua autoestima.
Treinou até os músculos gritarem, equilibrando os estudos com a natação. Sofia ajudou a preparar a mente, lembrando de que o verdadeiro valor não dependia de aprovação alheia. A família observava em silêncio tenso, o pai ainda distante, a mãe dividida. Lisboa, com as suas luzes noturnas refletidas no Tejo, testemunhava o crescimento silencioso de Miguel. Ele já não era o rapaz assustado do vestiário. Era alguém que escolhia lutar. O campeonato nacional juvenil aproximava-se como uma tempestade. Miguel treinava todas as madrugadas no Tejo, o corpo adaptando-se ao ritmo implacável. Cada sessão era uma conversa consigo mesmo sobre o que significava ser gay numa sociedade que ainda sussurrava julgamentos. Sofia acompanhava-o algumas vezes, cronometrando e motivando. Não é só natação, Miguel. É a tua afirmação. Ele assentia, mas o peso da traição de André ainda o acompanhava. Em casa, a tensão familiar atingiu o pico numa noite de domingo. O pai, cansado de rumores no bairro, confrontou diretamente: se continuas assim, não sei como te apoiar. A escola já te afastou, e agora isto. Miguel sentiu as lágrimas subirem, mas respondeu com calma: pai, eu não escolhi isto. Escolhi não mentir mais. A mãe interveio, pedindo paz, mas o dano estava feito. Miguel saiu de casa e passou a noite em casa de Sofia, onde pela primeira vez chorou abertamente. No dia seguinte, decidiu focar-se apenas no treino. Os estudos sofriam, mas os tempos na água melhoravam. André reapareceu na escola, tentando uma conversa rápida nos corredores: Miguel, o que aconteceu foi um erro meu. Não queria que te expulsassem. A resposta de Miguel foi curta e fria: tu escolheste salvar-te. Eu escolho salvar-me agora. Aquela rejeição libertou-o um pouco. O clube da escola, sem o seu talento, perdia competições regionais. A diretora recebia mails de pais insatisfeitos, mas ainda não admitia o erro. Miguel, isolado, encontrou força na rotina. Levantava-se antes do amanhecer, corria até ao rio, nadava até o sol nascer sobre a ponte 25 de Abril. O Tejo tornava-se o seu confidente. Sofia apresentou-lhe um treinador independente, um homem mais velho e discreto que aceitava todos os atletas. Ele não julga, Miguel. Apenas treina. As sessões pagas com o dinheiro poupado do trabalho de fim de semana começaram a dar frutos. O corpo de Miguel definia-se, a mente clareava. Ele escrevia no caderno os seus pensamentos: ser gay não me torna menos homem. Torna-me mais honesto. A família observava as mudanças físicas, mas o pai mantinha distância. A mãe deixava-lhe comida pronta, um gesto silencioso de apoio. O campeonato nacional estava há 2 semanas. Miguel sentia o nervosismo misturado com excitação. André enviou mais uma mensagem: boa sorte. Talvez possamos falar depois. Miguel apagou-a sem responder. A traição ensinara-lhe que algumas pontes queimavam-se para sempre. Sofia organizou um pequeno jantar de motivação com amigos fora da escola. Ali, Miguel sentiu pela primeira vez um sentido de comunidade verdadeira. Um deles, um rapaz chamado Lucas, contou a sua própria história de aceitação lenta. O tempo cura, mas tu tens de começar. Aquelas palavras ficaram. No treino final antes do evento, Miguel bateu o seu recorde pessoal nos 200 metros. O treinador independente sorriu: estás pronto, rapaz. Miguel voltou para casa com o coração mais leve. O pai esperava na sala: ouvi falar do teu progresso. Não concordo com tudo, mas orgulho-me do esforço. Foi o primeiro passo de reconciliação. A mãe abraçou-o em silêncio. Lisboa preparava-se para o inverno, mas Miguel sentia um calor interno crescer. O dia do campeonato chegou frio e claro. A piscina nacional em Oeiras estava cheia de nadadores de todo o país. Miguel alinhou-se na raia, o coração batendo forte. Quando o apito soou, ele mergulhou com tudo o que tinha. Cada viragem era uma afirmação, cada abraçada uma resposta aos que o rejeitaram. No final, o cronómetro parou em 1 hora 52 minutos e 34 segundos nos 200 metros livres, novo recorde nacional juvenil. A multidão aplaudiu. Miguel saiu da água com lágrimas nos olhos. Os jornalistas aproximaram-se, perguntando sobre a sua história. Ele falou com honestidade moderada: treinei sozinho porque me afastaram. Mas não desisti. A notícia espalhou-se rapidamente nas redes e nos jornais desportivos. A escola de Miguel, que há meses o ignorara, começou a sentir o impacto. A diretora leu o artigo com o título: Jovem Lisboeta bate recorde após expulsão controversa. O telefone tocou no gabinete dela. Pais reclamavam mais do que nunca. O clube perdia patrocínios. Miguel, ainda no vestiário do campeonato, recebeu uma chamada de Sofia: viste as notícias? Estás em toda a parte.
Ele sorriu pela primeira vez em meses. Mas a vitória trouxe novas dúvidas. André enviou uma mensagem parabenizando, mas Miguel sentiu apenas vazio. A família celebrou em casa com um jantar simples, o pai admitindo: talvez eu tenha sido duro demais. Miguel aceitou o pedido de desculpas, mas sabia que o caminho era longo. O sucesso não apagava a dor, apenas iluminava o futuro. No dia seguinte, a diretora da escola ligou para o número de Miguel. Precisamos de falar. O clube precisa de ti. Ele ouviu em silêncio, o coração dividido entre a raiva e a oportunidade. Sofia aconselhou: escuta primeiro, decide depois. Miguel marcou a reunião para a semana seguinte. Lisboa continuava o seu ritmo, o Tejo fluindo indiferente. Miguel caminhava pelas ruas de Alfama, refletindo sobre tudo. O rapaz que fora expulso por um beijo agora era o nadador que todos queriam. Mas ele já não era o mesmo. A jornada ensinara-lhe que a verdadeira força vinha de dentro. A reunião com a diretora foi marcada para uma tarde de segunda-feira. Miguel chegou à escola com o uniforme simples, o troféu nacional ainda fresco na memória. A diretora, uma mulher de 50 anos com cabelo grisalho bem penteado, esperava-o no gabinete com um sorriso forçado. Miguel, os teus resultados são extraordinários. A escola orgulha-se de ti. Gostaríamos de te convidar de volta ao clube, com um lugar de liderança. Ele ouviu as palavras, mas recordou o dia da expulsão. E o que mudou? O preconceito desapareceu ou só o meu recorde o escondeu? A diretora hesitou, ajustando os óculos. A sociedade evolui, Miguel. Queremos corrigir o erro. Ele saiu do gabinete sem prometer nada, o peito apertado. Sofia esperava-o lá fora: eles precisam de ti mais do que tu deles agora. Em casa, o pai viu o artigo no jornal e comentou: talvez seja a hora de voltar. Mas decide tu. A mãe preparou o seu prato favorito, um gesto de apoio silencioso. Miguel passou a noite a refletir. André abordou-o na escola no dia seguinte, o rosto pálido. Eu errei, Miguel. Fui cobarde. Desculpa. A conversa foi curta, mas Miguel sentiu uma paz estranha ao perdoar. Não para reatar, mas para fechar o capítulo. O clube de natação, entretanto, perdia competições importantes. Os pais dos outros nadadores pressionavam a direção. A mídia local publicou uma entrevista com Miguel, onde ele falou abertamente sobre a pressão e a identidade sem detalhes íntimos. Ser diferente não é fraqueza. É coragem. As redes sociais explodiram com apoio. A diretora ligou novamente, oferecendo não só o regresso mas também um cargo de capitão e apoio psicológico. Miguel consultou Sofia e o treinador independente. Aceita, mas com condições. Não deixes que te usem. Ele marcou outra reunião e apresentou as suas exigências: treino inclusivo, campanha contra preconceito na escola e liberdade para ser ele mesmo. A diretora aceitou, visivelmente aliviada. O regresso foi anunciado na Assembleia Escolar. Miguel entrou no vestiário pela primeira vez em meses. Alguns rapazes aplaudiram, outros evitaram o olhar. André aproximou-se: bem-vindo de volta. Miguel assentiu, mas manteve distância. O treino recomeçou com intensidade. O corpo respondeu bem, mas a mente ainda processava. Sofia organizou um grupo de apoio informal na escola, onde Miguel partilhou a sua história. Não se trata só de natação. Trata-se de sermos vistos. A família integrou-se lentamente. O pai assistiu a um treino e, no final, disse: estou orgulhoso, filho. Mesmo que ainda esteja a aprender. A mãe chorou de alívio. Miguel sentiu o peso aliviar. No entanto, o sucesso trouxe novos desafios. Convites para entrevistas nacionais chegavam, e ele equilibrava estudos e treino. Um jornalista perguntou diretamente sobre a orientação. Miguel respondeu com dignidade: isso é parte de mim, mas não me define. A escola ganhou prestígio com a sua presença, vencendo a primeira competição regional após o regresso. A diretora agradeceu publicamente. Miguel, porém, sabia que a verdadeira vitória era interna. Ele começou a treinar com um novo colega, um rapaz chamado Tiago, que partilhava valores semelhantes. A amizade cresceu devagar, sem pressa. André observava de longe, arrependido. Miguel perdoara, mas não esquecera. Lisboa celebrava o Natal com luzes no Terreiro do Paço. Miguel caminhava com Sofia junto ao Tejo, refletindo: a expulsão doeu, mas transformou-me. Sofia sorriu: e agora estás de volta nos teus termos. O ano novo trouxe mais treinos e planos para o Campeonato Europeu Juvenil. Miguel sentia-se pronto. A família organizou um jantar de confraternização, onde o pai levantou um brinde: ao meu filho, que ensinou-nos a crescer.
As lágrimas de Miguel foram de gratidão. A diretora propôs uma palestra sobre inclusão, e ele aceitou. No palco da escola, falou com voz firme: o preconceito afasta talentos. O respeito traz-os de volta. Aplausos sinceros encheram a sala. André aproximou-se depois: mudaste-me também. Miguel sorriu: cada um tem o seu caminho. O clube prosperava, mas Miguel mantinha o treino solitário no Tejo como âncora. Tiago tornou-se parceiro de treinos regulares, e a amizade evoluiu para algo mais profundo, respeitoso e emocional. Não era pressa, mas compreensão mútua. A mãe notou e disse: seja feliz, filho. O pai ainda processava, mas respeitava o silêncio. A jornada continuava, com Miguel mais forte, mais consciente. O inverno deu lugar à primavera em Lisboa, e Miguel preparava-se para o Campeonato Europeu Juvenil em Madrid. Os treinos intensificaram-se, com Tiago ao lado na piscina. A amizade deles crescia em conversas profundas após as sessões, partilhando sonhos e medos. Tu inspiraste-me a ser honesto, confessou Tiago uma tarde. Miguel sentiu o coração aquecer, mas manteve o ritmo lento. A escola, agora orgulhosa, financiava parte das viagens. A diretora elogiava-o em reuniões de pais: Miguel é exemplo de resiliência. Ele sorriu por dentro, recordando a expulsão. André, completamente afastado, focava-se nos estudos. O pai de Miguel assistiu a mais treinos e, num momento privado, admitiu: demorei a entender, mas vejo o teu esforço. A reconciliação familiar completava-se aos poucos. Sofia planejou uma festa pequena antes da viagem a Madrid. Ali, Miguel sentiu o apoio verdadeiro. Tiago ofereceu-lhe um abraço discreto: vai e brilha. Em Madrid, a competição foi feroz. Miguel alinhou-se com a bandeira portuguesa, o coração acelerado. Nadou os 200 metros com técnica impecável, batendo o recorde pessoal novamente. A medalha de prata chegou, e os jornais portugueses destacaram: Lisboeta expulso regressa como herói europeu. A escola celebrou com um evento especial. A diretora ofereceu-lhe o cargo permanente de capitão e uma bolsa de estudos. Miguel aceitou, mas impôs: quer que o clube seja inclusivo para todos. A campanha contra preconceito começou com workshops. Miguel liderou o primeiro, contando a sua história sem amargura. Tiago assistiu orgulhoso. A relação deles evoluiu para algo mais íntimo emocionalmente, com passeios pelo bairro alto e conversas sobre o futuro. Não precisamos de rótulos agora, disse Miguel. Tiago concordou. A família acolheu Tiago num jantar simples, o pai apertando a mão dele com respeito crescente. A mãe preparou sobremesa especial. André, vendo o progresso, pediu uma conversa final: desejo-te o melhor. Miguel perdoou completamente. A escola ganhou visibilidade nacional, recebendo apoios. Miguel equilibrava os estudos de ciências do desporto com a natação. Sofia formou-se e partiu para a universidade, mas manteve contacto. Tu mudaste tudo, disse ela numa chamada. Miguel refletiu no Tejo uma manhã: a expulsão fora o catalisador. Tiago juntou-se a ele no treino solitário, e os dois nadaram lado a lado em silêncio cúmplice. O verão aproximava-se com planos para competições maiores. A diretora propôs uma parceria com outras escolas para a inclusão. Miguel liderou o projeto, sentindo o impacto real. O pai orgulhava-se publicamente agora. A mãe via-o feliz e tranquilo. Tiago tornou-se parte da rotina familiar. Miguel sentia-se completo, não perfeito, mas em paz. A jornada ensinara sacrifício, escolha e crescimento. Lisboa brilhava sob o sol de junho, e Miguel olhava para o futuro com confiança renovada. O verão trouxe calor intenso a Lisboa, e Miguel preparava a temporada seguinte. Tiago e ele treinavam juntos regularmente, a conexão aprofundando-se em momentos de vulnerabilidade partilhada. Tu mostraste-me que o amor não precisa de esconderijo, disse Tiago numa tarde no Parque das Nações. Miguel sorriu, sentindo a paz crescer. A escola integrou a campanha de inclusão em todo o currículo, graças à liderança dele. A diretora agradecia publicamente em eventos. André formou-se e partiu para o Porto, enviando uma mensagem de despedida sincera. Miguel respondeu com boa sorte. A família organizou férias curtas no Algarve, onde o pai e Miguel conversaram longamente sobre o passado. Errei ao julgar. Aprendi contigo. A reconciliação completou-se. Sofia visitou durante as férias, celebrando o progresso. Vês? O teu recorde não foi só na piscina. Miguel voltou com energia renovada. Os treinos intensificaram-se para o Campeonato Nacional Sénior Juvenil. Tiago competia ao lado, e os dois apoiavam-se mutuamente. A escola ganhou o título regional graças ao trabalho de equipa inclusivo. Miguel foi entrevistado na televisão nacional,
falando sobre identidade e superação sem drama excessivo. A aceitação começa em casa e na escola. A resposta do público foi positiva. Tiago e ele partilharam um momento romântico discreto junto ao Tejo ao pôr do sol, selando a conexão com compreensão mútua. A mãe acolheu Tiago como filho. O pai respeitava o espaço. Miguel liderou um workshop nacional sobre desporto e diversidade, partilhando a sua trajetória. A diretora da escola propôs-lhe um papel de mentor para novos alunos. Ele aceitou, vendo o círculo fechar-se. O campeonato nacional trouxe ouro nos 200 metros, com recorde batido novamente. A celebração na escola foi grandiosa, mas Miguel manteve os pés no chão. Isto é para todos nós. Tiago orgulhava-se ao lado. A família festejou com orgulho aberto. Sofia enviou mensagem, orgulhosa de ti. Miguel refletiu numa caminhada solitária. A expulsão do clube por amar outro homem transformara-se na força que o trouxe de volta mais forte. Lisboa, com o seu Tejo eterno, testemunhava o seu crescimento. O outono seguinte prometia novos desafios, mas Miguel estava pronto. O novo ano letivo começou com Miguel como mentor oficial. Tiago estudava na mesma escola agora, e os dois equilibravam treino e estudos. A campanha de inclusão expandiu-se, com palestras em várias escolas de Lisboa. A diretora acreditava o sucesso a Miguel: o teu regresso mudou-nos. Ele sorriu, recordando o gabinete frio da expulsão. André enviou uma carta do Porto, admitindo o crescimento pessoal graças ao exemplo dele. Miguel respondeu com gratidão. A família integrava Tiago completamente, com jantares semanais e conversas abertas. O pai dizia: vocês inspiram-me. A mãe via a felicidade nos olhos do filho. Sofia regressou para uma visita, e o grupo celebrou. Miguel ganhou mais um título nacional, mas o verdadeiro triunfo era interno. Tiago e ele planearam o futuro juntos, com sonhos de equipa olímpica inclusiva. A escola propôs um programa nacional de mentoria baseado na história dele. Miguel aceitou, liderando com humildade. Uma tarde no Tejo, nadando lado a lado com Tiago, ele sentiu a paz completa. Obrigado pela jornada, murmurou para si mesmo. Lisboa brilhava, e Miguel olhava para o horizonte com confiança. O rapaz expulso por um beijo era agora o homem que inspirava mudança. A família, os amigos e o amor sustentavam-no. O ciclo fechara-se não com vingança, mas com crescimento. Acha que o sucesso pode realmente apagar os preconceitos do passado ou apenas os esconde temporariamente? Verdadeiro ou falso?